O microcrédito é uma importante ferramenta de inclusão social que ainda tem muito a crescer no Brasil. Já a Previdência costuma ser um tema controverso no país pela inviabilidade do modelo público. O programa Conexão Pública de hoje traz dois especialistas para falar sobre a relação entre esses dois temas. O professor de administração, Eduardo Jara, e o superintendente do Banco do Empreendedor, Luiz Carlos Floriani. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade que você nos dá de transmitir informações a respeito desse conceito de microcrédito e das vantagens dela para o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Santa Catarina, especialmente e do Brasil. Floriano, eu queria que já de início você explicasse um pouco o conceito do microcrédito e para que público esse microcrédito é direcionado. Veja, a despeito do que se possa imaginar de que é um crédito de pequeno valor, na realidade é um conjunto metodológico que visa atender a um segmento, especialmente o segmento empreendedor da população, que desempenhe atividade econômica e que precise, para consolidar, para alavancar essa atividade, precise de um aporte de recurso financeiro. Essa metodologia, ela prima, diferenciando do sistema financeiro tradicional, por um atendimento presencial. O conceito justamente é inverter aquilo que se está acostumado quando se fala de crédito. Normalmente se fala de crédito, se pensa em banco. E você passar amanhã, o dia ou a tarde num banco, você ter garantias de um banco, exigidas por um banco, assim por diante. O Banco do Empreendedor, que na realidade é uma OCIP de microcrédito, ele faz justamente o contrário. Os nossos agentes são treinados para prospectarem, para identificarem no mercado os empreendedores, sejam eles do tamanho que forem, formais ou informais, e identificando-os, verificarem as suas necessidades. Claro que atendemos também a demanda que aparece, a demanda espontânea que aparece nas nossas agências. Mas direcionado, inclusive, para empreendedores informais. Definitivamente, especialmente, eu diria, para os informais, porque o informal, na realidade, para o sistema, ele é uma pessoa física. Não existe a figura do empresário informal. Existe a figura do empreendedor informal, que é a pessoa física. Esse é o que tem mais dificuldade, por quê? Porque o que determina o teu acesso a crédito é o teu CPF. Todos os créditos do mercado são mais caros para a pessoa física. Então o informal é o nosso primeiro alvo. Primeiro, no sentido que ele tem mais dificuldade de acesso ao crédito. Segundo, pela preocupação que nós e parceiros importantes têm em orientá-lo para utilizar o crédito para alavancar os negócios e mais, para formalizá-lo. Veja, hoje o próprio Estado de Santa Catarina virou referência nacional com o chamado Programa Juro Zero, onde, por sinal, eu tenho que destacar que nós, Banco do Empreendedor, somos o maior operador do Estado. Por quê? Porque, de repente, governo, Sebrae, Badesc, organizações de microcrédito se uniram para estimular a formalização, a partir da nova lei do MEI, do microempreendedor individual, estimulam orientando, dando acesso a crédito a juro zero, quem paga é o governo, e possibilitando essas pessoas, além da orientação para a utilização do crédito, também uma capacitação na gestão do negócio com a chegada do Sebrae, orientando todos esses... Como é que funciona essa orientação? Que tipo de orientação vocês passam para o empreendedor e para o microempreendedor na hora em que ele procura o microcrédito? Veja, como eu falei, todos os empreendedores e empreendedoras, a gente tem que tomar cuidado, até porque este ano nós estamos passando o índice de 50% de tomadores, onde a administração do negócio é feita por mulheres. Por incrível que pareça, 15 anos atrás, quando começamos, era 35 mulheres e 75% homens. Agora, em 2014, quando estamos fazendo 15 anos, já passamos a barreira dos 50% que são capitaneadas por mulheres. Todos nós visitamos. O primeiro sentido de orientação é o da análise de viabilidade econômica do negócio e utilização do recurso. Por quê? Porque é importante que a gente tenha a certeza de que o crédito será bem utilizado. São perguntas básicas que o nosso agente de crédito vai ajudar você, empreendedor ou empreendedora, a responder. Para que eu quero crédito? Como é que eu vou utilizar o crédito? Qual é o retorno que o crédito vai me dar? Isso por segurança absoluta dele e nossa, é claro, porque o que dá para nós a tranquilidade de ter esse retorno do capital investido é justamente o sucesso do negócio dele. Então, esta é a primeira linha de orientação. Além do que, na recorrência do crédito, e a grande maioria continua recorrendo ao crédito, você vai avaliando
a utilização, se foi realmente utilizado da maneira como foi proposta da primeira vez. Então você tem o que a gente chama de revisita, você tem reorientação, você busca os parceiros, independente do programa Juro Zero, você busca os parceiros como o Sebrae, a própria universidade, você está buscando para nos ajudar a capacitar. Ou seja, até dentro desse contexto, acabar com aquela história ruim que nós tínhamos de uma taxa de mortalidade muito alta. Microempresa, no terceiro ano, 70% morre. Por que morre? Morre porque as pessoas aventuram, ou melhor, eu até diria o seguinte, as pessoas têm coragem de buscar renda a partir das próprias habilidades. Mas só coragem e também só dinheiro não basta. É preciso ter um conhecimento, uma orientação na hora de pegar esse dinheiro e na aplicação desses recursos. No nosso caso, especificamente, é muito importante que saibamos orientar a gestão desses recursos. Quando o empreendedor, de uma maneira geral, quando o empreendedor ele deve buscar o microcrédito e quando é bom evitar o microcrédito ou o crédito em geral? Veja, eu diria o seguinte, sempre que você achar que a necessidade é crédito, nos procura. Porque o fato de você, empreendedor ou empreendedora, achar que precisa de crédito, não quer dizer que você vá receber crédito. É bom deixar isso claro aqui. Porque talvez o nosso maior problema, se eu posso chamar assim, é justamente ter que dizer para você que independente do teu nome estar limpo, como diz meu pai, independente das tuas informações, independente da tua garantia, não há viabilidade no negócio que você está fazendo. E aí nós somos obrigados a negar por falta de viabilidade do negócio. Então, procure-nos sempre. Hoje, talvez, eu tenho que aproveitar esse momento para dizer o seguinte, não faltam entidades, organizações e pessoas dispostas a orientarem. Não vamos cometer o erro de fazer por achismo. Vamos buscar orientação. Pode ser no Banco do Empreendedor? Pode. Por quê? Porque nós vamos dar atenção para qualquer um do tamanho que seja o empreendimento, do mais simples, do bairro mais periférico, a uma empresa já bem estabelecida, e nós vamos orientar e nós vamos dizer exatamente isso. É crédito que tu precisa? Nós vamos te ajudar. Não é crédito, é gestão. Nós vamos te encaminhar para algum parceiro especializado na gestão. Com certeza, Professor, de que forma o microcrédito ele contribui para a economia, em especial a economia catarinense? A base da economia, pelo grande volume que a gente tem de pessoas na classe C e D, ela torna isso uma alavanca muito grande para a economia como um todo. Se a gente pensar nas pequenas ações que podem ser geradas por um empreendedor, tanto quanto a sua mobilidade de nível social ou quanto geração de empregos, o microcrédito entra nesse aspecto, de poder alavancar a economia a partir do momento que ele começa a utilizar recursos da indústria. Então a indústria tem que se programar para suprir essas necessidades, ou ele vai começar então a formalizar para poder ter uma nota fiscal, isso vai gerar recursos também para a administração pública. Então toda a cadeia produtiva acaba se beneficiando do microcrédito que aquela pessoa passou a ter acesso. A formalização também é um passo importante para o empreendedor poder buscar o crescimento, porque informalmente é difícil que o empreendedor consiga crescer, não é isso, professor? Sim, ele começa a ter uma série de restrições em termos de ampliar o seu mercado. Não adianta ele vender só para o vizinho dele. Às vezes ele vai verificar a necessidade de chegar numa escola e a escola vai exigir dele uma nota fiscal para poder apresentar para o seu contador. Então a formalização é um aspecto importante e em breve já a gente relacionando isso com a Previdência, a gente vai ver que é um ponto fundamental. Um dos grandes gargalos da Previdência é a falta de formalização dos contribuintes e que lá no final vão ser beneficiados. Também mesmo os que não contribuíram oficialmente são beneficiados nos serviços de saúde ou até mesmo aposentadoria por idade, coisas assim. Professor, e como é que o microcrédito, a questão do microcrédito é tratado hoje na universidade, em especial nos cursos de administração? Bom, por ser uma realidade, o microcrédito é uma realidade, o Floriani bem falou aqui que Santa Catarina chega a ser uma referência nesse aspecto, ele não pode ficar fora da realidade dos estudantes. Por eles saberem que muitas vezes o negócio vai ser necessário ter uma etapa desse microcrédito no start. Como que vai começar? Eu preciso de crédito, mas não só o crédito. Eu preciso de todo o planejamento. O crédito vai ser uma etapa de um plano de negócio bem realizado. E essa etapa, muitas vezes, a gente vai ter fontes diversas. E o microcrédito ele vai ter uma ação junto a políticas públicas,
O microcrédito pode ser tratado como uma questão de marketing, pode ser tratado como uma questão de matemática financeira, pode ser tratado como diferentes vieses, né, sociais, de mobilidade social, e cada disciplina pode pegar um aspecto do microcrédito para ser abordado. Particularmente na disciplina de matemática financeira, os estudantes lá da administração empresarial são incentivados a propor uma inovação nas microempresas que eles visitam. E muitas vezes o juro zero é uma alternativa para que ele só precisava de uma máquina para pesar um bife de hambúrguer, por exemplo. Então ele não precisa de um investimento do BNDES que vai financiar milhões. E o microcrédito daquela empresa é que está gerando empregos, né? E muitas vezes a gente pulverizar esse crédito é a forma melhor para a gente aumentar o número de empregos. E a universidade tem um papel importante nesse processo, porque passar esse conhecimento para o aluno de hoje muitas vezes vai ser o empresário de amanhã, né, professor? Sem dúvida. E a gente tem ações de extensão formalizadas, tendo o Banco do Empreendedor como nosso parceiro, o programa Habilis de educação financeira, o programa Exag Kids, que vai tratar com as crianças as questões de educação financeira. Então, a universidade é um ponto-chave, porque vai passar nas questões de educação financeira e dos futuros líderes que a gente está formando. Vou pedir uma licença, né, para os senhores, e a gente vai chamar o intervalo e volta em seguida, hoje falando sobre o microcrédito e a previdência social. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre o microcrédito e a previdência social. Nossos entrevistados são o professor de administração Eduardo Jara e o superintendente do Banco do Empreendedor, Luiz Carlos Floriani. Professor Eduardo, então, já no primeiro bloco a gente explicou o que é o microcrédito, para quem ele é destinado, e eu vou fazer uma pergunta para o senhor. A liberação de créditos, em especial microcrédito, ele não ocorre num risco de prejudicar ainda mais o fator previdenciário, que no Brasil já é um problema? A gente vai diferenciar o crédito da previdência. O crédito, quando mal utilizado, ele vai ser problemático para várias áreas do orçamento pessoal, seja ela de previdência ou até mesmo do sustento familiar no seu dia a dia. A previdência deve ser pensada como uma conta de fluxo único, onde a gente só pode depositar. E a longo prazo, em 30, 40 anos, a gente começa a retirar esses rendimentos. Quando a gente está pensando em microcrédito, a gente vai pensar em ações, às vezes de curto, médio prazo, para que o retorno seja viável. Então, o crédito, ele é uma etapa do planejamento financeiro. Ele é um ponto que o administrador vai ser orientado pelo banco do administrador, pelo Sebrae ou pela empresa júnior da universidade para verificar, isso tem viabilidade, então a gente pode executar. A previdência ela tem que ser pensada como um aspecto particular, não misturar com o crédito, né? Então são coisas independentes uma da outra. E a previdência tem que ser pensada a todo instante. Isso pode começar já na idade de criança mesmo, incentivando as crianças a pensarem em termos de educação financeira, sendo o garçom da sua própria vida. Se ao invés de 10% que você paga para o garçom, você contribuir 10% do teu orçamento para a tua previdência, no final você vai ter um serviço muito bom quando colher esses rendimentos. Muito se fala que a previdência ela terá um problema grande no futuro, tendo em vista que a população ela está envelhecendo. O modelo atual ele leva esse problema, ele está levando esse problema a se arrastar ainda mais, né, professor? É necessário que esse modelo atual que está vigente no Brasil seja revisto? Sem dúvida, é necessário e ele não é um problema do futuro. A Previdência ela já é deficitária já há alguns anos. A gente tem atualmente a maior proporção de jovens que o país já teve. Se a gente pensar na faixa etária de 15 até 40 anos, a gente vai ter 45% da população nessa faixa. E a pirâmide etária que a gente conheceu na escola, tratando o Brasil como um país subdesenvolvido, isso já está mudando. Aquela pirâmide triangular clássica já está em formato de uma gota d'água. E essa faixa da gota d'água, onde ela é mais espessa, isso daqui a 30 anos vai inverter. E o nosso sistema de fluxo contínuo, onde os ativos estão pagando para
que sejam repassadas aos aposentados, isso não tem como funcionar quando eu tiver uma parcela menor de ativos na população economicamente ativa. Então, daqui a 30 anos, além de toda a falta de gestão, pensando em calçadas com buraco, difícil acesso para idosos, né, questão de pessoas especializadas em tratar o pessoal da terceira idade, isso vai se somar ao problema da aposentadoria. Então, o ideal são reformas políticas que pensem a longo prazo. Dificilmente a gente vai ver isso de peito aberto dos candidatos querendo propor alguma alteração para essas mudanças de longo prazo. Muitas vezes são questões difíceis de se tratar, ou é fator, ou é redução, ou é ampliação de tempo. Então é um problema grave que a gente tem que saber como lidar com isso. Na opinião do senhor, essa seguridade financeira ela é de responsabilidade do Estado, mas também do cidadão? Sim, o Estado e o cidadão a gente não pode dissociar um do outro. O Estado não existe sem o cidadão e o cidadão é uma parte do Estado. Então o planejamento ele tem que começar do cidadão, porque se todos tiverem esse planejamento financeiro, o Estado vai crescer podendo ofertar outras coisas que não só a complementação financeira que ele está buscando. Então, o cidadão ele tem que pensar não só na previdência pública, ele pode pensar numa previdência própria, onde ele vai organizar o seu complemento daqui a 30 anos, como que aquele capital que ele conseguiu acumular ao longo de 30 anos vai trazer os rendimentos necessários para ele ter uma vida tranquila quando se aposentar. Floriano, antes de o microempresário buscar o microcrédito, vocês orientam para que ele preste atenção, então, nesse fator previdenciário. Ele não pode esquecer da previdência, não pode esquecer de poupar dinheiro para o futuro antes de contratar o microcrédito? Veja, eu teria que buscar aí, talvez, o desafio quando ele nasceu. Porque por mais que eu te diga que microcrédito de Santa Catarina já é referência para o Brasil e assim por diante, eu jamais vou poder esquecer que essa ideia, essa metodologia, ela nasceu lá em Bangladesh, no início da década de 70, através do Nobel da Paz, Mohamed Yunus, que realmente foi buscar soluções para as classes menos favorecidas, partindo por base, tendo por base o país mais pobre do mundo na época, que era Bangladesh. Eu resgatei isso para te dizer o seguinte: microcrédito é um dos produtos do que cada vez mais nós vamos escutar, chamado microfinanças. Como que nós incluímos essa população que estava esquecida até agora, não fazia parte, a não ser das estatísticas lá de baixo, o resto, como diria o professor Jara da base da pirâmide, como que nós vamos fazer para incluí-los de forma definitiva na economia, no mercado? Porque até agora o grande desafio foi dar-lhes capacidade de consumo. Por quê? Classes A e B e até a C já consumiram tudo que era possível consumir. Como é que nós continuamos produzindo o efeito econômico necessário para o planeta se quem consumiu já consumiu e nós já temos produtos com alta rotatividade, inclusive? Como fazer? A única forma era buscar essa bolsa, que é a maior parte da população, e incluí-los. Mas incluí-los, veja, o microcrédito é só um dos produtos. Nós temos que estar preocupados, e para isso a importância da UDESC nessas parcerias, preocupados com o que a gente não tem. Educação financeira, foi falado muito bem pelo professor Jara aqui. E a educação financeira faz com que você acredite em tudo que te dizem e gaste por tudo que te estimulam a gastar, sem pensar no teu futuro. Previdência, o professor acabou de falar, vai ficar cada vez mais apertada, porque ela foi calculada lá atrás quando a nossa expectativa de vida era de 65 anos. Hoje ninguém quer viver menos de 90 anos, mas se aposenta com 65. Quem é que paga essa conta? Então vai acabar. Na realidade, previdência, assim como já é hoje, vai ficar, e talvez pior, como uma fonte de receita para você sobreviver, não é para viver, é para sobreviver. Mas, a partir daí, Banco do Empreendedor e outras ações que vão ter que ser feitas a partir do cidadão, vão buscar alternativas. Nós já estamos conseguindo fazer o cidadão, por exemplo, acreditar no seu próprio potencial. Por que eu te digo isso? O Banco do Empreendedor hoje tem 8 mil clientes ativos, e nesse momento que nós estamos conversando, esses 8 mil clientes, por incrível que pareça, têm nas suas mãos 25 milhões de reais que estão girando na economia. Estão comprando produto que vai ter que ser substituído na prateleira, que vai ter que ser substituído no distribuidor. Estamos fazendo a economia rodar. Resultado de que só esse ano devemos emprestar cerca de 40 milhões. Então, tu imagina. Parece pouco. Estou te falando que tem 8 mil empreendedores, numa média 4, 5 pessoas em cada empreendimento desse, nós estamos falando de 40 mil pessoas já. Bom,
Por que eu estou te dizendo tudo isso? Bom, crédito é uma das possibilidades de incluir a atividade econômica dele e fazer ele repercutir no mercado. Mas agora a gente já está sentado com as nossas equipes, a gente já senta com a faculdade, como que nós intervimos para transferir essa educação financeira? Como que nós criamos outros produtos adequados a essa população? Nós temos que pensar numa previdência, mas uma previdência passível de eles acessar. Não dá para pensar numa previdência que vem de novo passar a mão no bolso do cidadão. O camarada te rouba 10% de administração da previdência que você vai fazer. De onde é que existe isso? Num país que dizem que a inflação é de 6, como é que leva 10% de cota de administração do que você vai prevenir? Aí você, de novo, vai estar sendo, me desculpe a expressão, você vai estar sendo lesado. E não pelo erário desta vez, pela iniciativa privada. Então, organizações como a nossa começam a pensar e chamar outras organizações, mostrando que a própria sociedade pode se organizar. Ah, como é que eu faço se os fundos previdenciários têm regras próprias? Se o fundo previdenciário não conseguir entender esta população que nós queremos atender, nós vamos criar outros fundos previdenciários para atendê-los. Se não for possível nós criarmos títulos de capitalização do tamanho que essas pessoas precisem para fazer suas poupanças, nós vamos dar jeito de criar organizações para criar produtos para essa população. Ou seja, isso que o professor está falando é exatamente, nós temos que entender a análise do que está acontecendo com a antipirâmide social e tentar, no prazo mais rápido possível, reverter essa situação. A partir da base, me perdoe até a ênfase que eu dou para isso, por quê? Porque até hoje a impressão, pelo menos minha, professora, e aí me ajuda, é que a gente discutiu política, e não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, a partir de grandes cabeças que de cima para baixo, sem sair dos seus escritórios, definiam como a população tem que viver. E desculpe a expressão, virem-se. E agora, como o modelo está quebrado, na minha modesta opinião, o modelo está quebrado, agora chegou a hora de escutar esse pessoal lá de baixo, como é que eu posso viver? Como é que vão me possibilitar viver? E o que vocês que estiveram bem até agora podem fazer para nos ajudar? Com certeza. E a educação financeira ela é importante tanto para saber utilizar o microcrédito, como também para saber poupar para o futuro, né? E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.